Tivemos um probleminha técnico, o vídeo precisou ser quebrado em duas partes, mas vamos continuar. A gente estava falando, né, das ordens sociais, ordem plebeia, ordem equestre e ordem senatorial. Esses são os homens livres da sociedade romana. Mas como a gente disse, a sociedade era basicamente dividida entre livres e escravos. Essas três ordens sociais, ordem plebeia, equestre e senatorial, a gente está falando de homens livres. Porém, a grande maioria da população era composta por escravos. Aliás, desculpa, a minoria da população era composta por escravos, diferentemente do que aconteceu no Brasil, por exemplo, na época da escravidão, em que a gente chegou até metade da população brasileira composta por escravos. Em Roma, os escravos não eram a maioria, eles eram a minoria. Mas a minoria, num império de 50 milhões de habitantes, a gente está falando de alguns milhões de escravos entre os séculos 1 e 2 depois de Cristo. Então eles não eram maioria, mas era uma população extremamente significativa. Com o crescimento das conquistas territoriais durante a República e a consolidação das conquistas no Império, o trabalho dentro do Império Romano era baseado no trabalho escravo. Então a escravidão era um dos pilares da economia romana, era uma das coisas que sustentava a economia do Império Romano. Eles dependiam do trabalho escravo. Os escravos vinham das conquistas do Império, e quando o Império para de crescer, isso vai ser um problema. Quando o Império consolida suas fronteiras e para de crescer, deixam de chegar novos escravos, e isso vai trazer problemas que a gente vai ver nos próximos slides. Os escravos eram considerados inferiores dentro do Império Romano, sofriam muitos maus tratos, e isso levou a algumas revoltas de escravos dentro do Império Romano. A mais conhecida é a revolta de Espartaco. Depois vocês podem procurar aí nos serviços de streaming favoritos de vocês. Existem filmes e séries e documentários sobre Espartaco. Espartaco era um gladiador, a gente vai falar dos gladiadores daqui a pouco. Era um gladiador, os gladiadores eram geralmente escravos, e ele lidera uma revolta de escravos justamente contra os maus tratos sofridos pelos escravos no Império Romano. E essa revolta foi violentamente reprimida pelo exército. Como eu disse no vídeo anterior, o exército tinha essa função de conter as revoltas internas, muito mais do que a defesa das fronteiras propriamente. Na sociedade romana, as mulheres tinham uma situação interessante. Assim como em todos os outros povos da antiguidade, as mulheres não chegaram a ser consideradas cidadãs. Então, assim como na Grécia Antiga, as mulheres romanas não eram cidadãs, não tinham direitos políticos. Porém, diferentemente das mulheres gregas, as mulheres romanas tinham sim uma participação social muito importante. Apesar de não terem direitos políticos, elas participavam da política. Então as mulheres romanas, elas participavam dos debates públicos, elas faziam campanha pelos candidatos às magistraturas, elas discutiam com os homens de igual para igual os rumos da cidade. Geralmente elas eram instruídas, elas tinham uma educação muito maior do que as mulheres gregas. As mulheres gregas aprendiam o básico para cuidar da casa. As mulheres romanas eram, muitas delas, poetas, artistas, elas estudavam filosofia, estudavam política e se posicionavam na sociedade. E elas tinham uma liberdade de circulação dentro das cidades muito maior. Vocês devem se lembrar que na Grécia Antiga as mulheres ficavam dentro de casa, raramente saíam. E geralmente as poucas vezes no ano que saíam de casa era para participar de festas religiosas. As mulheres na Roma Antiga não, elas circulavam pela cidade, elas iam para o comércio, algumas exerciam atividades, algumas trabalhavam. Então as mulheres nas cidades romanas circulavam bastante. E algumas delas tinham, apesar de não terem direitos políticos, elas tinham uma certa influência na vida política da cidade. Elas influenciavam seus maridos a tomar decisões na política,
e faziam campanha, discutiam, falavam abertamente sobre os assuntos das cidades dentro do Império Romano. Bom, então esse que a gente viu até agora no vídeo anterior e início desse, a gente está falando da Pax Romana. Só que esse período de Pax Romana, de paz e tranquilidade do Império, ele vai entrar em crise. E o que vai levar a essa crise? Transformações no campo, nas regiões agrícolas do Império Romano. Então, o que acontece? Primeiro, as conquistas territoriais do exército romano aumentaram a quantidade de terras agricultáveis. Tem mais terras disponíveis para a agricultura cresce. Aumenta a produção de alimentos, aumenta a produção de produtos para o comércio. Então, tudo isso é beneficiado com as conquistas territoriais. Porém, essas novas terras, elas não eram distribuídas para a população de um modo geral. Elas acabavam ficando nas mãos de grandes proprietários, formando o que a gente chama de latifúndios. Os latifúndios são grandes extensões de terra que pertencem a um único dono. Por que isso acontecia? Porque essas terras ou ficavam para os soldados, ou ficavam para os generais, ou quando eram disponibilizadas para a população, elas eram vendidas. Então, quem conseguia comprar essas terras era quem já tinha muito dinheiro. Então, alguns poucos grandes proprietários era quem compravam as novas terras que eram conquistadas, e os pequenos camponeses iam tendo cada vez menos terras. Esses grandes proprietários, além de terem grandes terras, eles também tinham capacidade de comprar grande quantidade de escravos. E os pequenos proprietários, que tinham poucos escravos e contavam com a ajuda muitas vezes de 1 ou 2 escravos e de seus próprios familiares, com pequenas propriedades, não tinham condições de concorrer com esses grandes proprietários com grande quantidade de escravos, que conseguiam vender produtos muito mais baratos. Esses pequenos camponeses, sem ter como concorrer com os grandes proprietários, acabavam perdendo suas propriedades. Então eles vendiam suas propriedades para os grandes proprietários, não arrumavam emprego no campo, porque os grandes proprietários usavam escravos e não trabalhadores livres. A opção que eles tinham para sobreviver era sair do campo e ir para as cidades. O principal destino desses camponeses era justamente a cidade de Roma. Não só a cidade de Roma, outras grandes cidades do Império também recebiam esses camponeses, mas a maioria deles acabava indo para Roma. Então, a gente tem uma transformação no campo que faz com que cada vez mais terras fiquem nas mãos de menos pessoas. E os pequenos proprietários, os camponeses mais humildes, ficam sem ter terras para trabalhar, migram para a cidade, buscando oportunidades de sobreviver. Okay? Então, a gente tem um êxodo rural, saída do campo em direção às cidades do Império Romano. Certo? Aqui a gente tem um texto que mostra um pouco a visão que os romanos tinham desse êxodo rural. Nós vamos analisar esse texto porque ele é bem interessante. Ele é de um pensador da época do Império Romano chamado Varrão, que escreveu um livro chamado Rerum Rusticarum, que quer dizer as coisas do campo, as coisas do interior. E ele escreve o seguinte nesse texto. Vamos ver se vocês concordam com a análise que ele faz. Ele diz o seguinte: hoje, como quase todos os chefes de família escaparam para a cidade, abandonando a foice e o arado e preferindo usar suas mãos no circo ou no teatro, em vez de fazê-lo nos campos e nos vinhedos, somos obrigados, para nossa alimentação, a transportar o trigo do Egito e da Sardenha, e a enviar navios para as lavouras de uvas de Cós e Quios, que são ilhas do Mar Egeu. Assim, esta terra, onde os pastores que fundaram Roma ensinaram a agricultura aos seus descendentes, vê hoje, ao contrário, as novas gerações, por espírito de lucro e contrariamente às leis, transformarem as terras em campos. Na análise do Varrão, os camponeses estão saindo do campo e indo para a cidade, e isso é um problema. Então, essas pessoas que deveriam estar trabalhando no campo estão indo para a cidade, e na cidade elas não trabalham, e isso é um problema. Porém, o Varrão interpreta que essas pessoas estão saindo do campo e indo para a cidade porque elas não querem trabalhar,
porque elas preferem morar na cidade, ficar indo ao circo e ao teatro e comendo o pão que é distribuído de graça pelo governo, que a gente vai ver isso daqui a pouco, que elas preferem viver das esmolas do governo e nas cidades, vendo os grandes espetáculos públicos, ao invés de trabalhar no campo. Mas se a gente prestar atenção, a gente vai ver que essas pessoas vão para a cidade não por opção, mas porque justamente no campo elas não têm mais oportunidades de trabalho, já que as terras estão nas mãos dos grandes proprietários e os grandes proprietários usam trabalho escravo. Então os camponeses comuns não têm emprego no campo, vão para a cidade. Só que o problema é que a cidade também não tem oportunidades de trabalho. E isso começa a gerar um problema social dentro do Império Romano. Ele tem cada vez mais pessoas desempregadas, desocupadas, em situação de miséria, vivendo na cidade. Quando você tem uma grande quantidade de pessoas vivendo na miséria em ambiente urbano, os problemas sociais aumentam. Problemas como violência, problemas como ocupação desordenada dos espaços da cidade. Esses problemas que a gente discute nas cidades atuais, né, nas sociedades urbanas de hoje em dia, do século XXI, existiam na época do Império Romano. E quem que vivia nas cidades? Qual que eram os principais grupos sociais que viviam nas cidades, como a própria cidade de Roma? As pessoas que vinham do campo se tornavam trabalhadores assalariados. E os romanos chamavam esses trabalhadores assalariados de proletários. A palavra prole, no latim, se refere aos filhos de alguém. Então eles chamavam de proletários as pessoas que não tinham nenhuma riqueza a não ser os seus filhos. É daí que vem a palavra proletário, que a gente usa hoje em dia para falar dos trabalhadores assalariados de um modo geral. Só que muitos desses proletários, provavelmente a maioria deles, não encontrava trabalho nas cidades, porque também nas cidades o trabalho escravo era muito comum. Então, sem emprego no campo, sem emprego na cidade, a população miserável se torna cada vez maior. E essas pessoas que migram do campo para a cidade, em busca de novas oportunidades de trabalho, acabam se tornando mendigos dentro das cidades do Império Romano. Então essa é uma camada da população que está se tornando cada vez mais pobre, porque não encontra emprego no Império. Já os comerciantes, que também viviam nas cidades, eles dominavam o comércio de todo o mar Mediterrâneo, como eu disse para vocês nos slides anteriores. O Império Romano dominou todo o mar Mediterrâneo, e por isso chamava o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. Então os comerciantes romanos tinham acesso a produtos e mercados consumidores da Europa, da Ásia e da África. Com isso eles ganhavam muito dinheiro. E a cidade de Roma era o principal centro comercial do mundo nessa época. Por ali passavam produtos do mundo inteiro. E os comerciantes de Roma, como por ali passavam produtos e consumidores do mundo inteiro, eles faziam muito dinheiro com o comércio. Através do comércio também, a cidade de Roma tinha um grande fluxo de metais preciosos e mercadorias consideradas de luxo para a época, artigos raros, artigos caros. Isso fez com que os comerciantes de Roma se tornassem cada vez mais ricos. O que está acontecendo então? A gente tem uma camada da população cada vez mais pobre, que são os proletários, os assalariados, uma população pobre, cada vez mais pobre, e uma população rica, formada por comerciantes, ficando cada vez mais rica. Isso faz com que o abismo social entre ricos e pobres se torne cada vez maior. Então a gente tem uma população muito miserável e uma população muito rica ocupando o mesmo espaço, que é o espaço urbano do Império Romano. Isso vai gerar tensões sociais, isso vai gerar problemas na sociedade romana. Essa imagem, pessoal, é uma maquete de como devia ser mais ou menos a cidade de Roma no auge do Império Romano. Então a gente tem aí no centro essa construção circular, o Coliseu. A gente tem aí alguns templos em volta, né? Temos alguns prédios públicos aí, mas o destaque aí no centro da imagem, esse circular, é o Coliseu.
O Coliseu, pessoal, que agora nesse outro slide a gente tem uma imagem atual dele, né? Hoje a gente tem apenas as ruínas do Coliseu, apesar de ele estar... grande parte dele ainda está preservado, são ruínas apenas hoje em dia. O que acontece? O Coliseu foi o centro de uma política adotada pelo Império Romano que ficou conhecida como pão e circo. Em que consistia essa política? A situação era a seguinte: como eu expliquei anteriormente, havia uma minoria muito rica na cidade de Roma e uma maioria muito pobre. Não apenas na cidade de Roma, né, mas nas cidades do Império Romano, que em Roma isso era mais acentuado. Para sustentar essa população mais pobre, o governo romano instituiu uma política de distribuição de alimentos. Ficou conhecida como pão. Né? Esse alimento não era apenas pão, mas produtos variados, trigo, farinha para fazer o pão, ou o pão pronto, ou verduras, frutas, enfim. Alimentos de um modo geral eram distribuídos para a população pobre, para que elas não morressem de fome, e isso ajudava a conter as revoltas. Mas além disso, o governo romano, por todo o império, por todas as cidades do império, fazia grandes espetáculos gratuitos, espetáculos públicos gratuitos, para distrair a população. Então, a distribuição de alimento e entretenimento gratuito para conter a população mais pobre e evitar assim revoltas, ficou conhecida como política de pão e circo. Pão, o alimento gratuito; circo, os espetáculos gratuitos. O objetivo principal dessa política era evitar revoltas, porque a população faminta e sem distração tende a reclamar. A população alimentada e entretida não reclama. Essa é a ideia da política de pão e circo. E ela vai funcionar durante algum tempo. Durante algum tempo eles vão conseguir conter as revoltas com essa política, distribuindo alimentos gratuitos e proporcionando espetáculos públicos para a população. E o maior símbolo dessa política do pão e circo foi justamente o anfiteatro Flaviano, que ficou conhecido como Coliseu. Anfiteatro é um teatro em que o palco está no centro e as cadeiras estão em volta, como é o Coliseu. Tem um formato equivalente hoje aos estádios de futebol. O nome Coliseu vem de uma palavra latina que era um apelido que o estádio tinha, que o anfiteatro tinha. Ele era chamado pelos romanos de Colosseum, porque existia na frente do anfiteatro uma grande estátua, e estátuas muito grandes eram chamadas pelos romanos de colosso. Então as pessoas se referiam ao anfiteatro Flaviano como o anfiteatro do Colosso, ou Colosseum, por isso ele ficou conhecido como Coliseu. Mais ou menos como existe, por exemplo, no Rio de Janeiro, o estádio municipal Mário Filho, que é, por ficar no bairro do Maracanã, ele é conhecido como Estádio do Maracanã, mas o nome oficial é Mário Filho. Então o Anfiteatro Flaviano é o nome oficial, mas ele era conhecido pelas pessoas no dia a dia como o Coliseu. Aqui nessa imagem a gente tem uma maquete de como como devia ser o Coliseu. No Coliseu havia... Passei o slide antes da hora. No Coliseu havia espetáculos de vários tipos. Ele tinha capacidade para cerca de 50 mil pessoas, equivalente a muitos dos grandes estádios de futebol que existem no Brasil hoje. Ele tinha, nesse local eram feitas peças de teatro, apresentações musicais, simulações de batalhas, né? Eles encenavam batalhas vencidas pelo Império Romano, né? Se celebrava as vitórias do Império Romano. E também tinha as famosas lutas de gladiadores. Aqui a gente tem, essa próxima imagem, o Coliseu como ele está hoje. Hoje ele é um sítio arqueológico, né? Ele é um local de pesquisa. Então percebam que aí no centro
tinha uma parte subterrânea, se a gente vê na imagem anterior aqui no centro, né, como se fosse uma espécie de palco, né, na arena ali no centro. E embaixo desse palco são essas galerias que vocês estão vendo aí no centro. Esses subterrâneos tinham uma espécie de vestiários ou de coxias para os artistas de teatro. E o palco do central do anfiteatro ele tinha uma série de portas, alçapões, escadas, de onde saíam ou podiam sair animais selvagens, podiam sair, por exemplo, leões, que dependendo do que era apresentado ali, isso podia trazer uma diversão a mais para as pessoas. Às vezes, numa luta de gladiadores, enquanto os gladiadores estavam lutando, abria-se um alçapão e saía um leão. Aí os gladiadores tinham que lutar entre si e se proteger do leão. Então, para aumentar a emoção dos espetáculos. Então, era um sistema muito complexo, era um teatro muito complexo, era uma obra muito grande. E ela tem um nível de complexidade equivalente ao de muitos estádios, de muitas arenas que existem hoje em dia. Então, é para vocês terem noção da capacidade arquitetônica, né, e de engenharia dos romanos. Na sociedade romana, existiam alguns núcleos importantes. O principal núcleo da sociedade romana é a família. O conceito de família para os romanos é um pouquinho diferente do conceito de família para nós. Hoje em dia, quando a gente fala de família, a gente geralmente fala de núcleos como pai, mãe e filhos, ou mãe, avó, filhos e netos, assim, pessoas que vivem na mesma casa, a gente pode dizer, geralmente, né, quando a gente fala de família. Entre os romanos, o conceito era um pouquinho diferente. A família romana era formada pela figura do pai. O pai é a figura principal, ele é o chefe da família. Subordinado a ele, a gente tem 3 grupos. O primeiro grupo era chamado grupo de animais falantes. Os animais falantes eram a mulher, os filhos e os escravos. Então esses eram considerados os animais falantes da família. Depois a gente tinha os animais mudos ou semifalantes, que aí seriam os animais irracionais, os animais domésticos, como as vacas, os cães, cavalos, enfim, os animais domésticos. Então a gente tem os animais falantes, que é a mulher, filhos e os escravos, os animais mudos ou semifalantes, que são os animais domésticos, e também as coisas, era o terceiro grupo que fazia parte da família, que constituía a casa, propriamente, e a mobília da casa. Então fazia parte da família os parentes, os escravos, os animais domésticos e os objetos que pertenciam à família. Tudo isso estava dentro do conceito de família na época do Império Romano. O pai, como chefe da família, ele tinha poder quase absoluto sobre todos os membros. Ele podia, inclusive, dependendo da situação, decidir sobre a vida ou a morte dos membros da família. Então ele tinha um poder quase absoluto. Limitado por algumas leis, mas ele tinha um poder quase absoluto de decidir tudo sobre a família. Ele podia decidir com quem os filhos iam se casar, por exemplo. Ele podia decidir o que seria feito com os escravos. Ele podia decidir o que seria feito com a esposa e assim por diante. O pater familias, que é como os romanos chamavam o pai de família, ou o chefe do núcleo familiar, ele também tinha clientes. Então, assim como os patrícios lá na época da República tinham seus protegidos, o pater familias também podia ter clientes. Então, claro, dependendo da riqueza que ele tinha, dependendo da ordem social a que ele pertencia, ele podia ter mais ou menos clientes. E esses clientes, de certa forma, faziam parte desse núcleo familiar também. Outra coisa importante sobre o Império Romano é que, assim como a grande maioria dos povos da Antiguidade, da Idade Média, da Idade Moderna, os casamentos eram arranjados. E geralmente o casamento era celebrado entre um homem entre 30 e 40 anos, que é a idade que normalmente ele já serviu ao exército, e ele se casava com uma moça que tinha entre 12 e 18 anos. Então era comum haver uma diferença de idade considerável entre o marido e a esposa. O marido já era um homem que já tinha servido ao exército, que já tinha uma idade mais avançada,
E a esposa era geralmente de uma família que queria fazer um acordo com esse homem com o qual ela ia se casar. Então os casamentos eram acordos comerciais, eram acordos sobre propriedades. Então uma família tinha interesse em juntar suas propriedades com outra família, formava-se o casamento de um homem com a filha dessa outra família. Então, os casamentos eram acordos. Não existia casamento por amor, de um casal se conhecer e se apaixonar. Os casamentos eram acordos comerciais, pensando no acúmulo, na manutenção das propriedades. Então, era assim que funcionavam os casamentos na Roma Antiga. Aqui nessa imagem, a gente tem uma escultura que mostra a representação de um casamento. Espero que vocês consigam ver o que eu estou dizendo, porque não tem como eu apontar para vocês. Mas do lado direito da imagem, se vocês repararem, tem um homem e uma mulher, lá bem do lado direito. Um homem e uma mulher dando as mãos, eles estão apertando as mãos. O aperto de mãos é o símbolo do contrato de casamento. Então, o casamento não é selado com um beijo, como é hoje em dia. Ele era selado no Império Romano com um aperto de mãos. Entre os dois, o homem e a mulher que estão se casando, na mesma altura deles tem uma figura feminina. E essa figura feminina está com uma mão no ombro de cada um. Essa figura feminina representa a deusa Vênus, que é a deusa do amor e da fertilidade. Por consequência, é a deusa que abençoa os casamentos. Em volta deles, vocês vão ver várias pessoas, né? Tem umas pessoas mais baixinhas, que são as crianças, os filhos que esse casal vai ter. Em volta deles a gente tem familiares, escravos, animais. Então todos esses em volta são os animais falantes ou os animais mudos e semifalantes. E também a gente tem alguns objetos sendo carregados. Então essa imagem mostra o casamento e todo o núcleo familiar que é formado em torno desse casamento. Além do pai, os animais falantes, os animais mudos ou semifalantes e os objetos, as coisas. Ok? Continuando. Religião no Antigo Império Romano. A religião, assim como na Grécia Antiga, era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, e era antropomórfica. Os deuses tinham forma humana, tinham aparência humana, sentimentos humanos, desejos humanos, eram parecidos com os humanos em tudo, eram diferentes quase que somente por serem imortais e muito poderosos, assim como na cultura grega. A religião romana, ela tem uma influência muito forte da religião etrusca, que é o povo que os historiadores acreditam que ter sido aquele que fundou a cidade de Roma, e influência da religião grega. Muitas pessoas, inclusive, confundem, é comum a gente ouvir dizer, que os deuses romanos eram os mesmos deuses gregos. É muito comum a gente ouvir falar assim, você tem a deusa Afrodite da mitologia romana, da mitologia grega, perdão, é a deusa Vênus da mitologia romana, ou que Zeus da mitologia grega é Júpiter da mitologia romana. Na verdade, não é bem assim. Os deuses romanos são uns, os deuses gregos são outros. Mas conforme os romanos foram tendo contato com a cultura grega, e eles foram muito influenciados pela cultura grega, eles foram percebendo que havia deuses com características parecidas. E aí, conforme eles foram vendo que havia deuses com características parecidas, eles foram assimilando os seus deuses aos deuses gregos. Mas, na verdade, não é que eles são os mesmos deuses, é que são deuses com características muito parecidas. E às vezes eles foram incorporando características dos deuses gregos aos seus próprios deuses. Tem um exemplo interessante, por exemplo, é o deus da guerra. O deus da guerra dos gregos é o deus Ares. E o deus da guerra romano é o deus Marte. Só que Marte, na religião romana, antes de ser deus da guerra, ele era deus da primavera. E ele era um deus ligado à natureza. Só que, como era um costume dos povos antigos iniciar as guerras na primavera, o deus Marte acabou virando também deus da guerra.
E quando eles tiveram contato com os gregos, e os gregos tinham um deus da guerra, o deus Ares, eles acabaram associando, olha, o nosso deus Marte é igual ao deus Ares deles, mas na verdade eram deuses diferentes com características semelhantes. Os romanos também tinham um grande respeito pela religião dos povos conquistados. Não era um problema para os romanos incluir deuses de outros povos entre os seus deuses, ou venerar deuses de outros povos. Tanto que os gregos construíram em Roma, e é o que está representado nessa imagem aqui desse slide, o Panteão. O que é o Panteão? Panteão é o templo de todos os deuses. Então, dentro do Panteão, havia altares para todos os deuses romanos e para deuses dos povos conquistados. Então, era um templo para se venerar todos os deuses. E os imperadores, como a gente viu nos slides anteriores, inclusive os imperadores falecidos, também eram cultuados. Alguns deles também tiveram suas imagens colocadas no Panteão. O Panteão, o prédio do Panteão, hoje ele está lá, ele pode ser visitado. Em Roma, ele foi transformado, se não me engano, atualmente ele é um museu, mas acho que ele chegou a ser usado como igreja. Enfim, depois eu confirmo essa informação para vocês. Então, o prédio do Panteão está lá, ele pode ser visitado hoje em dia. Então, a religião romana era politeísta, mas eles eram bem tranquilos com as religiões dos povos conquistados. Porém, no Império Romano, surge uma nova religião e que vai causar muitos problemas para os romanos. E que, diferentemente da maioria das religiões dos povos conquistados, eles passaram a perseguir essa religião. Essa religião é o cristianismo. O cristianismo ele surge dentro do Império Romano, na província da Judéia. A província da Judéia era onde ficava a cidade de Jerusalém, onde viviam os hebreus. E ali na Judéia surge um líder, Jesus Cristo, que passa a pregar uma religião na qual todos são considerados iguais perante Deus, só existe um Deus, e que as pessoas, se cumprissem a vontade desse Deus, teriam uma vida melhor após a morte. Elas alcançariam a vida eterna, teriam uma recompensa nessa vida eterna, e na vida eterna elas teriam uma vida muito melhor do que a vida atual. Como o Império Romano tinha muitos escravos e muitas pessoas muito pobres, a ideia de que, seguindo uma série de regras, eu poderia ter acesso a uma vida melhor quando essa vida atual acabasse, ela se popularizou. Então o cristianismo começou a ganhar muita força, as ideias de Jesus Cristo começaram a ganhar muita força entre escravos e entre os mais pobres de Roma. E essa popularização das ideias de Cristo, que continuaram crescendo mesmo depois de sua morte, mesmo depois que Cristo foi condenado à morte, seus seguidores continuaram espalhando suas ideias e elas foram ganhando cada vez mais força, principalmente entre escravos e os mais pobres do império. Só que essa religião ela gerou alguns problemas. Primeiro, os cristãos se recusavam a entrar no exército romano. Por que eles se recusavam a entrar no exército romano? Porque eles não reconheciam a autoridade do imperador. E eles acreditavam numa ideia de amor ao próximo, de respeitar o próximo, então eles não aceitavam o modo de proceder do exército romano, se recusavam a entrar no exército, não reconheciam a autoridade do exército. E para piorar, como os cristãos só acreditavam em um único Deus, eles se recusavam a aceitar que o imperador fosse um deus. Então eles se recusavam a venerar o imperador como um deus. Por se recusar a entrar no exército e por se recusar a venerar o imperador como um deus, os cristãos foram acusados pelos romanos de traição e desrespeito. Trair o império, desrespeitar o imperador, são penas passíveis de prisão, tortura e morte.
Então os cristãos começaram a ser violentamente perseguidos. A perseguição era muito forte, porque eles eram traidores e eles desrespeitavam as instituições e as crenças dos romanos. Então era isso que os romanos pensavam dos cristãos. Além disso, acompanhem comigo o seguinte raciocínio. Vamos pensar no seguinte. Os cristãos, lá desde o início, eles fazem um ritual ensinado pelo próprio Jesus Cristo, está ali nos evangelhos, que é o ritual da Santa Ceia, que na Igreja Católica hoje equivale à missa. Nesse ritual, Jesus Cristo dizia que o pão que era partilhado entre eles era o seu corpo e o vinho compartilhado entre eles era o seu sangue. Os cristãos eram perseguidos, então para eles fazerem os seus rituais religiosos, eles tinham que se reunir em horários com pouca vigilância e em lugares com pouca vigilância. Então era muito comum que os cristãos se reunissem de madrugada, né, antes do nascer do sol, em catacumbas, em cavernas, em passagens subterrâneas. Então eles se reuniam de madrugada em lugares escondidos. E na cerimônia deles, eles diziam que estavam comendo o corpo e tomando o sangue de Cristo. Os romanos que perseguiam os cristãos, ficando sabendo dessas histórias, começaram a espalhar o seguinte boato, que esses tais de cristãos se reuniam de madrugada para comer carne humana e beber sangue humano. Então imagina o horror que os romanos tinham dos cristãos ouvindo isso. Eles achavam que os cristãos eram pessoas monstruosas. Então isso aumentou ainda mais a perseguição e a violência contra os cristãos. Mas mesmo com toda essa perseguição e com toda essa violência contra os cristãos, inclusive os cristãos havia espetáculos em que os cristãos eram jogados nas arenas como o Coliseu para lutar contra os leões. Então, ao invés de ter uma luta de gladiadores, tinha a luta de um cristão contra um leão. E vocês devem imaginar que normalmente o leão era quem ganhava. Mesmo com toda essa perseguição, o cristianismo continuou crescendo. Isso é um dos dados que os historiadores têm mais dificuldade de interpretar. Como é que com toda essa perseguição, mesmo assim, as ideias cristãs continuaram circulando e o cristianismo continuou ganhando cada vez mais adeptos. Tanto cresceu o cristianismo que pessoas das classes mais altas do Império Romano começaram a se converter. Políticos começaram a se converter, generais começaram a se converter, comerciantes começaram a se converter, até que no ano de 313 um imperador se converteu. O imperador Constantino se converte ao cristianismo. Existe toda uma discussão se o imperador Constantino ele se converteu de verdade, né, se converteu de forma sincera ao cristianismo, ou se ele apenas percebeu que o cristianismo estava ganhando força dentro do império, estava começando a se tornar influente entre pessoas importantes, e ao perceber isso, disse que se converteu ao cristianismo para conseguir apoio dos cristãos que estavam ficando cada vez mais fortes dentro do império. Então a gente não sabe se foi uma conversão sincera ou não. O que a gente sabe é que antes de morrer ele se batizou e ele, como imperador do Império Romano, ele concedeu liberdade de culto aos cristãos. Antes os cristãos eram perseguidos. Era proibido dentro do Império Romano seguir a religião cristã. E o imperador Constantino ele dá liberdade de culto aos cristãos e demais religiões. Antes as pessoas eram obrigadas a seguir a religião do Império Romano. E o imperador Constantino dá liberdade de culto aos cristãos e demais religiões dentro do império. Com a liberdade de culto, o cristianismo cresceu ainda mais e ainda mais rápido, porque deixou de ser perseguido e pôde ser praticado livremente. Até que no ano de 380, outro imperador, o imperador Teodósio, que também se converteu ao cristianismo, transforma o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Então, a partir de 380, o cristianismo, que antes era perseguido, se tornou permitido, agora se torna obrigatório. A partir de 380, todo cidadão romano era obrigado a seguir a religião cristã. Então percebam que o cristianismo ele surge como uma religião perseguida e que afronta
as ideias, os princípios, os valores do Império Romano, e em 380 anos se torna a religião oficial e dominante do Império Romano. Então a história do cristianismo nesse período, ela é muito interessante por isso, porque em pouco menos de 4 séculos ele sai de algo muito mal visto e muito perseguido para religião dominante do Império Romano. Então a gente tem esse histórico do cristianismo e a gente vai falar muito do cristianismo nas aulas de Idade Média. Pois bem, quando a gente entra no século III depois de Cristo, ali os anos 200 e alguma coisa, o Império Romano entra em crise. Essa crise é causada por alguns fatores. Primeiro, ele é muito grande. Quando o império fica muito grande, ele fica difícil de administrar. Segundo problema, quando o império é muito grande, é difícil de defender esse império. Então, fica difícil de defender esse império contra invasores, e o Império Romano começa a sofrer uma série de invasões de outros povos. Terceiro, como o império para de crescer, o exército deixa de conseguir riquezas para o império. Para o exército ser sustentado, para os soldados continuarem sendo alimentados, armados e treinados, o governo romano precisa tirar dinheiro de algum lugar. E para conseguir dinheiro, ele aumenta os impostos sobre a população, com o objetivo de financiar o exército. Os camponeses, considerando-se explorados pelo Império Romano, começam a se revoltar, começam a protestar. Porque a produção de alimentos é voltada para sustentar os soldados. E aí começa a faltar alimentos e os alimentos ficam mais caros para os camponeses. Então os camponeses começam a se revoltar, se sentindo explorados. E os próprios soldados começam a se revoltar, porque mesmo com essas medidas, a vida dos soldados piora. Eles não conseguem ter as mesmas condições de antes. Então tanto camponeses quanto soldados começam a se revoltar contra os imperadores. Então a gente tem um império muito grande, muito difícil de administrar, muito difícil de defender, muito caro e com revoltas internas. Entre 284 e 305 d.C., um imperador chamado Diocleciano, para tentar resolver essa crise, ele tem a seguinte ideia. Ele divide o império em 4 regiões. Cada região seria comandada por um general. Aqui no mapinha do lado direito a gente tem uma legenda de cada um dos generais que governava, né, cada região. A ideia do Diocleciano era, se eu dividir o império em 4 partes, cada parte tiver um general governando, vai ficar mais fácil de administrar. O problema é que esses generais não se contentaram em ter influência apenas sobre seu próprio território, eles tentavam influenciar os outros. Então os 4 generais acabavam brigando entre eles. E por conta desses conflitos entre os generais que comandavam cada uma das partes do império, essa estratégia do Diocleciano de dividir o império em territórios menores não deu certo. Então voltou-se à unidade do Império Romano. Mas foi uma primeira tentativa de mudar a forma de administrar o império. Depois, no ano de 395, o imperador Teodósio teve a ideia de dividir oficialmente o Império Romano em 2 impérios, não como Diocleciano, 4 territórios administrativos, mas o mesmo império, e sim dividir em 2 impérios. Agora seriam 2 impérios diferentes. O Império Romano do Oriente teria capital na cidade de Constantinopla, que antigamente se chamava Bizâncio. Por isso esse império vai ser conhecido como Império Bizantino e será o tema das nossas próximas aulas. E o Império Romano do Ocidente, com a capital na cidade de Roma. Então, aí no mapa, em vermelho, o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma. E do lado direito, aí nesse azul meio roxo, o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Então, a partir de 395, a gente não tem mais... A gente pode considerar que não tem mais o antigo Império Romano. Agora a gente tem o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. São 2 impérios. O que acontece? O Império Romano do Oriente ele vai continuar durante toda a Idade Média. E a gente vai estudá-lo nas 2 próximas semanas.
Já o Império Romano do Ocidente, né, o Império Romano do Oriente, ele continua, prospera, enriquece. Para a parte oriental, a divisão deu muito certo. Para a parte ocidental, a divisão não deu certo, não resolveu as crises. A crise econômica continuou, as revoltas continuaram, as invasões continuaram. E de 395 a 476, o Império Romano do Ocidente passou por várias invasões de povos bárbaros. Bárbaros é como os romanos chamavam os povos que eram de fora do Império Romano e que não falavam latim. Esses povos começaram a invadir o Império Romano do Ocidente. Vários desses povos, e a gente vai falar dos nomes de alguns deles nas próximas aulas, quando a gente for falar de Idade Média, mas alguns desses povos, a gente tem os visigodos, que dominaram onde hoje é a Espanha, os ostrogodos, que dominaram uma região que hoje faz parte da Itália, a gente tem os germânicos, a gente tem os ângulos e os saxões, que invadiram onde hoje fica a Inglaterra. Então a gente tem diversos povos que invadiram essas regiões, que antes pertenciam ao Império Romano. Então o Império Romano foi diminuindo, foi perdendo territórios. Até que no ano de 476, o Império Romano do Ocidente era praticamente só a cidade de Roma. Não tinha muito mais do que a própria cidade de Roma. E neste ano de 476, os vândalos, que eram um desses povos considerados bárbaros, invadiram a cidade de Roma, tiraram o rei, né, o imperador de então, que era o imperador Rômulo Augustulo, assumiram o controle da cidade de Roma, e com essa invasão e a deposição de Rômulo Augustulo, nós consideramos oficialmente encerrado o Império Romano do Ocidente. Então o ano de 476, que é a queda de Roma, ou tomada de Roma pelos vândalos, marca o fim do Império Romano do Ocidente. E como o Império Romano foi o maior império da Antiguidade, esse evento foi escolhido como o fim da Idade Antiga. Percebam só uma coincidência muito interessante que, segundo as lendas de Roma, o primeiro rei de Roma foi Rômulo, um dos fundadores, né, dos irmãos Rômulo e Remo. Então o primeiro rei de Roma teria sido Rômulo. E o último rei de Roma também se chamava Rômulo, Rômulo Augustulo. Então, só uma grande coincidência histórica. E com esse evento, o fim do Império Romano do Ocidente, nós encerramos as aulas sobre Roma Antiga, encerramos as aulas sobre Idade Antiga, e a partir da próxima semana a gente começa com as aulas de Idade Média, falando sobre o Império Bizantino, que é a parte oriental do Império Romano. É o lado do Império Romano que sobreviveu, que deu certo após a divisão. Qualquer dúvida, pessoal, e-mail, grupo do WhatsApp, e tem lá os exercícios, tem lá os slides, além da videoaula, tem lá os textos, podem ir consultando, podem ir tirando dúvidas, e é isso, pessoal. Qualquer coisa, estou à disposição pelos caminhos que vocês já conhecem, certo? Abraço para vocês e até mais.